Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admir Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Senhoras e senhores ouvintes, sejam bem-vindos para mais uma edição do programa Qual é a Sua Ideia? Esse projeto é coordenado pelo professor Frederico Gabrichi, professor da graduação e do mestrado do Direito. E nós recebemos sempre um estudante ou um profissional da área de Direito para expor a sua ideia. Hoje nós estamos recebendo a Camila Soares Gonçalves, que vai conversar com a gente sobre as possibilidades do uso capião em bens públicos. Professor Frederico Gabrichi, vamos lá. Olá, ouvintes. Olá, Admir. Bom dia. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Qual é a Sua Ideia? E recebemos hoje a Camila, que é mestranda aqui do Programa de Mestrado em Direito da Universidade FUMEC. E Camila, como sempre nós fazemos em todos os programas, nós perguntamos qual é a sua ideia a respeito do uso capião de bens públicos. Olá, ouvintes, professor Gabrichi, professora Admir, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A minha ideia é discutir a possibilidade de se usucapirem os bens públicos. E aí eu não falo de todos os bens públicos, mas apenas os bens públicos dominicais, que são os bens que eles não têm nenhuma destinação útil, não possuem finalidade, não são utilizados pela administração pública, e aí diante disso ficam lá inertes, ociosos. Nós vivemos hoje numa sociedade complexa, com níveis de exclusão social, desigualdade social altíssimos, até então nunca vistos. Então, por que não defender essa possibilidade? O direito à moradia, a dignidade da pessoa humana, a função social da propriedade. Então, essa que é a minha ideia. Camila, antes de nós entrarmos especificamente no uso capião de bens públicos dominicais, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é a uso capião. A uso capião é uma forma, de se adquirir a propriedade através do exercício da posse. Então, se determinado patrimônio que está ali, um terreno desocupado, o seu proprietário, diante da sua inércia de não cuidar da sua propriedade, outras pessoas podem vir ali a ocupar e exercer, dar uma finalidade para essa propriedade, moradia, subsistência. E aí, diante disso, essa pessoa exercendo a posse mansa, pacífica, ininterrupta, de acordo com o Código Civil, tem as modalidades em que é possível que ele adquira essa propriedade. Nos intervalos de tempo 5, 10, 15 anos. E então é uma modalidade de se adquirir a propriedade pela posse que você exerce nela. Outra coisa que eu acho importante em relação a esse tema é mostrar para o nosso ouvinte a diferença entre ocupação e invasão, que são coisas distintas hoje, reconhecidamente, no direito. Isso, porque a ocupação, para a finalidade da usucapião, como os próprios requisitos dizem, ela é mansa, pacífica e ininterrupta. O que é uma posse mansa? Não pode haver resistência por parte do proprietário. E essa que é a diferença básica para a invasão. Na invasão, você sabe que você não pode estar ali, o proprietário já manifestou, já de alguma forma notificou ou pediu para sair, a pessoa continua ali ocupando, então trata-se de uma invasão. Já na posse é uma área que está ali inerte, ociosa, e o proprietário sequer tomou conhecimento de que estava sendo ocupada por outras pessoas. Ô Camila, quando alguém escolhe um tema para poder desenvolver o seu projeto de mestrado, certamente vai em busca de uma certa originalidade, se não for possível ser bastante original. Mas uma coisa que certamente é preocupação de quem vai fazer o estudo, fazer a pesquisa, é com a literatura, né? Qual a literatura que você tem como base para sustentar a sua discussão, ou futura discussão dessa temática?
Então, essa possibilidade de usucapir os bens públicos, ela é vedada constitucionalmente. A Constituição, ela prevê que não é possível usucapir os bens públicos. Então, a maioria da jurisprudência e doutrina entende dessa forma, que não é possível usucapir. A doutrina que eu estou, que está servindo de base para o meu trabalho é a doutrina minoritária, e são os autores Nelson Rosenwald, Flávio Tartucci e Cristiano Chaves. Então, eles são minoritários nessa ideia, né, de defender a possibilidade de usucapião dos bens públicos dominicais. E temos também agora algumas decisões isoladas ainda na jurisprudência permitindo essa possibilidade. Exatamente pela evolução, né, da sociedade, que é altamente complexa, não pode mais apenas seguir a letra fria da norma, né? A gente deve buscar ali utilizar os princípios, muito mais o ser humano, ele é o fim da lei e não o meio pelo qual vai exercer. A propriedade não é mais o objeto da legislação, é a pessoa vale mais que a propriedade. Então a gente tem que, valendo-se dessa evolução, complexidade da sociedade atual, aplicar mais os princípios do que a norma de forma fria. Infelizmente, nós tivemos recentemente, há 2 dias passados, um problema, em São Paulo, em que um prédio público foi ocupado e ele acabou sendo incendiado e desabando. E esse é um problema complexo. Você acha que é possível resolver esse problema complexo de conciliação de interesses, o direito à moradia, garantido constitucionalmente, e a proibição de usucapir bens públicos, e a cabeça, o pensamento dominante no Poder Judiciário? É possível conciliar tudo isso? Eu acredito que sim, até porque a própria Constituição Federal e os princípios e direitos que estão ali previstos, eles caminham em conjunto. O interesse público e o interesse privado, eles caminham juntos, e a Constituição Federal ela não prevê que eles são conflitantes. Então, a gente deve sim fazer uma análise, ponderando os princípios e a legislação para se chegar à finalidade maior, que é a pessoa. Então, por que o particular ele deve ali proteger a sua propriedade, sob pena dela ser invadida ou ocupada, e ele perder a sua propriedade pelo usucapião, e o poder público, que visa a coletividade, não vai proteger o seu patrimônio? Então, são questões polêmicas, mas muito importantes, porque o poder público ele não pode ser omisso, ele não pode simplesmente parar, estagnar, deixar a propriedade ali ociosa, vendo milhares de pessoas morando sob marquises, pontes, sem acesso à moradia, e muito mais que simples moradia digna. Não é uma simples moradia para a pessoa sobreviver. Ele tem que ter ali um mínimo para a sua subsistência digna, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu creio que os bens públicos, eles são divididos entre os bens de uso comum, que são praças, ruas, estradas, os bens especiais de uso da administração pública, que são aqueles que ficam os prédios, repartições públicas, e os bens dominicais. Eu não estou defendendo que os bens de uso comum e especiais sejam usucapidos, mas sim que os bens dominicais que não são afetados, eles não possuem qualquer finalidade, eles estão ali parados e ociosos. E de outro lado, estão aí milhares de pessoas morando sobre pontes. Por que o poder público não vai olhar para a sua propriedade e ter uma atenção especial se o particular tem que cuidar da sua propriedade? Então tem que haver um parâmetro e uma análise muito mais complexa do que a própria lei fria, para que seja oportunizado que essas pessoas tenham acesso à propriedade e à moradia digna. Porque a desigualdade, ela é muito mais, não é simplesmente as pessoas não terem propriedade, é a desigualdade de acesso a oportunidades de adquirirem as propriedades. Então eu acho que na sociedade que nós vivemos hoje, deve ser sim analisada a lei com ponderações, com os princípios prevalecendo, pois o ser humano vale mais do que a propriedade e ele é o fim da norma e não o meio. Como disse o professor Gabrishi, muita complexidade, e também o próprio projeto, seu trabalho, de muita complexidade, responsabilidade e fôlego, né? Eu desejo a você sucesso no seu empreendimento e possivelmente quando você tiver defendido, que venha aqui para poder nos contar essa história de como é que foi o seu projeto. Muito obrigado, viu, Camila? Excelente, obrigada a todos pela oportunidade mais uma vez e um abraço. Os ouvintes também nós agradecemos a
participação nos nossos programas por meio do e-mail qualeasuaideia@fumec.br ou qualeasuaideia@gmail.com. Muito obrigado. Qual é a sua ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admir Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC.